Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Aqui quem fala é o professor André Salgado, colocando para frente aí mais uma aula do projeto Pré-CED Sergipe, preparatório para o Enem, na matéria de Geografia. E hoje a gente vai falar sobre zonas climáticas, linhas imaginárias e movimentos da Terra, tá certo? É um assunto referente a principalmente a importância a importância da latitude na interferência do clima no nosso planeta, tá certo? Que é um dos fatores principais aí determinantes com relação ao clima, tá certo? E aqui a gente vai começar falando sobre zonas climáticas e linhas imaginárias. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa diferenciar aí a zona climática de linha imaginária. Então, vocês estão vendo aqui nessa imagem o nosso mapa mundi e aqui vocês estão vendo as cores determinadas pelas linhas imaginárias. Então, perceba, aqui no Trópico de Capricórnio, linha do Equador, Trópico de Câncer. Entre os dois trópicos, nós temos a faixa central do planeta, que está pintada em vermelho aqui, que nós conhecemos como zona tropical, ou também conhecido como zona intertropical. Essa é a zona central do planeta. É a zona que vai pegar a maior incidência solar ao longo do ano. Então, como regra climática, a gente pode determinar que o centro do nosso globo terrestre, o centro do nosso planeta, é o local que vai apresentar a maior média de temperatura ao longo do ano inteiro. Quer dizer que ele vai fazer sempre a mesma quantidade de calor durante o ano todo? Não, mas é o local que vai, digamos assim, ter a menor baixa absoluta de temperatura, tá certo? Você dificilmente verá áreas aqui com frio muito intenso de maneira, digamos assim, comum, tá certo? Então, por que isso acontece? Isso acontece em virtude da incidência dos raios solares pegando nessa parte central do planeta de maneira mais perpendicular, de maneira mais reta. Para quem estudou matemática na questão da geometria, vocês vão ver que quando a gente fala numa incidência perpendicular, a gente está falando de uma incidência em 90 graus. O que isso significa? Isso significa mais ou menos o Sol pegar aqui a superfície da Terra de maneira mais reta, tá certo? Formando aqui um ângulo de 90 graus. Toda vez que essa incidência pegar numa forma um pouco mais inclinada, tá certo? Que o Sol pegar uma inclinação, você não vai ter a mesma geração de calor, tá certo? E isso justifica o fato da zona central do planeta, independentemente da estação do ano, ela vai pegar uma quantidade significativa de sol, tá certo? Então ela não vai ter um período do ano em que ela fique totalmente desprovida aí de incidência solar, fazendo com que essa parte central consiga se manter quente ao longo do ano, tá certo? Isso não quer dizer que não vai ter dia frio, que não vai chover, que não vai, não é essa a questão. A gente está falando de uma média de temperatura, tá certo? Você nunca vai ver aqui uma neve intensa, frio, muito frio, temperaturas assim despencando abaixo de zero nessa faixa do planeta, tá certo? Então, voltando aqui ao assunto, nós temos como zonas climáticas, nós temos a zona tropical ou intertropical, que é essa zona central aqui. Nós temos a zona temperada, que seriam entre os trópicos e o círculo polar, tá certo? Aqui em cima nós temos o círculo polar ártico e aqui embaixo nós temos o círculo polar antártico, tá certo? Então, a primeira coisa que vocês precisam focar nesse assunto de linha climática e zonas climáticas é que não tem muito para onde fugir, é necessário que vocês
decorem, tá certo? O nome dessas linhas imaginárias que vão servir para vocês em diversas matérias, sobretudo as climáticas, tá certo? Então, a gente tem, por exemplo, que se acostumar com o fato de que o Brasil é cortado por qual dos trópicos? Se você for observar aqui, você vai ver que o trópico de Capricórnio é o trópico responsável por cortar aqui o Brasil, tá certo? O centro, a linha do Equador, é geralmente a linha que os alunos mais lembram, que é a linha mais comum de ser lembrada, a linha central, que divide o nosso planeta ao meio, separando na metade de cima e metade de baixo, hemisfério norte, hemisfério sul. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas, num primeiro momento, continuando ainda o assunto, nós temos aqui a zona temperada do norte, que fica no hemisfério norte, e a zona temperada do sul, no hemisfério sul. Elas estão delimitadas pelos trópicos e pelo círculo polar. No caso do norte, círculo polar ártico, no caso do sul, círculo polar antártico, tá certo? Eu gosto sempre de associar o nosso círculo polar do nosso hemisfério aqui embaixo do planeta como círculo polar antártico. Eu peço sempre para que os alunos lembrem aí do refrigerante, da cerveja, do que quer que seja relacionado à marca Antártica, tá certo? Para a gente poder associar aí qual seria o trópico nosso, já que o aluno tende a ficar inseguro se vai trocar o nome dos trópicos. É o trópico de baixo, é o de Câncer ou de Capricórnio? O círculo polar é o círculo polar antártico ou é o ártico, né? Eu sempre costumo brincar, falo que a questão da marca da cerveja precisa ser e do refrigerante precisa ser associada aqui ao nosso hemisfério, tá? Para você lembrar. E com relação ao trópico de Capricórnio e ao trópico de Câncer, é necessário você também focar que o trópico de Capricórnio é o trópico aí relacionado ao Brasil, tá certo? Então, o que vocês vão ver aqui é o seguinte: essa faixa central vai ser a faixa que vai incidir o calor ao longo do ano todo. Nessa faixa laranja, que são as zonas temperadas, são as zonas ou as áreas do planeta onde você vai ter uma maior variação de temperatura. Você vai ter verão muito quente, você vai ter inverno muito rigoroso. Então você vai ter aí uma área onde as 4 estações do ano vão aparecer bem determinadas, tá certo? O verão vai fazer calor, o inverno vai fazer bastante frio, toda aquela paisagem da primavera e outono também vai ficar bem determinada mais facilmente nas zonas temperadas. E por último, são as zonas mais frias do planeta, que são os polos, o Polo Sul e o Polo Norte. No caso, o Polo Sul, a zona polar antártica, e no caso da norte, a zona polar ártica. Então perceba, zona polar é o nome da zona climática, é a área toda que está pintada em azul aqui, ó, zona polar. Zona polar ártica ou zona glacial ártica é aquela que vai estar no polo norte. E a principal característica dessa zona climática é justamente o frio intenso, independentemente da estação do ano. Você vai ter o polo como uma área onde os raios solares não vão conseguir incidir de maneira, digamos assim, próxima de perpendicular. Então ela vai sempre pegar o Sol de maneira um pouco mais inclinada, fazendo com que a superfície não consiga aí, esquentar de maneira adequada, tá certo? Uma experiência que eu costumo fazer em aula com os alunos é mostrar, por exemplo, uma lanterna. Você pode pegar uma lanterna aí do seu celular e apontar para a parede de maneira reta, bem próximo da parede. Você vai ver aquele círculo de luz relacionado à própria luminosidade da lanterna. Conforme você inclina esse celular para cima ou para baixo, você vai ver que a luminosidade ela vai se espalhar. Quando essa luminosidade ela está se espalhando, porque você está inclinando a incidência de luz, você vai ter menos aquecimento dessa superfície. Quando você limita a luminosidade a um ponto pequeno, né, você vai ter uma maior incidência de calor, e não é diferente no nosso planeta. Essa é a justificativa física do porquê que a incidência solar esquenta mais ou menos em determinadas estações
do ano, tá certo? Aqui nós temos as imagens aqui das zonas e das linhas, percebam? Círculo polar antártico, trópico de Capricórnio, linha do Equador, trópico de Câncer, círculo polar ártico. E aqui o nome das zonas, tá certo? Aqui, esses números aqui são interessantes, que são os graus em latitude aonde essas linhas estão localizadas. Então, através desses graus, vocês vão poder saber identificar, por exemplo, que o Trópico de Capricórnio fica a latitude 23 graus sul, tá certo? Assim como o Trópico de Câncer, 23 graus norte. Então, você sabe que uma latitude abaixo desses 23 graus, você já está abaixo, que eu diga, aqui na parte de baixo, ou numa maior latitude, você vai ter aí uma baixa de média anual de temperatura. Quanto mais distante da linha do Equador você tiver, menor será a temperatura média ao longo do ano, tá certo? Então, um termo que vocês vão poder encontrar muito, por exemplo, em biomas, em vegetação, tudo que for preciso relacionar a localização, da onde fica, os tipos de vegetação, tipo de clima, tipo de bioma. Vocês vão ver, por exemplo, os termos em baixa latitude, média latitude e alta latitude. O que significa isso? Significa o seguinte: baixa latitude é aquela zona que fica próximo do 0 graus aqui da linha do Equador. Quem não acompanhou as aulas anteriores, volte para os vídeos anteriores, principalmente latitude e longitude, que ela é essencial para que vocês entendam do que eu estou falando. Tem um vídeo anterior a esse aqui que a gente fala sobre latitude e longitude, tá certo? Então, baixa latitude vai ser a área do planeta que está localizado aqui próximo a 0 graus, a linha do Equador, tá certo? Aquela linha central que separa o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul vai ser a linha de 0 grau de inclinação. Então, toda essa área aqui da zona tropical ou intertropical vamos chamar de zonas de baixa latitude. Quanto mais você se afasta do centro, você vai estar aumentando a latitude. Também você pode associar com o aumento de graus da latitude, ou seja, quanto mais distante do centro, você vai ter mais latitude, uma latitude mais alta, tá certo? Então, nós temos aqui, numa média de baixa latitude, na área aqui mais ou menos do meio ali da zona temperada do norte e da temperada do sul, nós temos a média latitude, tá certo? Que são as latitudes que não são nem tanto no centro, nem tanto nas áreas polares. É aquele meio caminho, é onde nós vamos chamar de média latitude, tá certo? E a alta latitude são as regiões próximas às zonas polares, tá certo? Então, são aquelas latitudes acima aí, já chegando no topo ou na base aí do nosso globo, que vai ser aí afetado por baixíssimas temperaturas na média do ano, tá certo? Então, acostume-se com esse termo baixa latitude, alta latitude, média latitude, que será importante aí para diversos assuntos geográficos, inclusive até mesmo de ciências aí, quando a gente for falar de diversos aspectos relacionados à climatologia, a biomas, etc. e tal, vocês vão poder localizar melhor ou entender melhor os textos quando se referirem a baixa latitude, média latitude e alta latitude, tá certo? Então, aqui nós temos o nosso mapa político do Brasil e as duas linhas climáticas que cortam o nosso Brasil. Acostumem-se com elas, principalmente o ponto aonde elas cortam, vão ajudar vocês aí vai facilitar para vocês aí a melhor visualização de algumas questões que possam tratar dessas linhas, que vão ajudar vocês a se guiarem, tá certo? Da onde vocês estão exatamente, de qual área aquela questão possa estar falando. Então, perceba que a linha do Equador, que é a linha central do planeta, ela corta o Brasil lá no extremo norte, tá certo? Passando ali pela região norte do Brasil. Não é uma linha que corta, por exemplo, a região nordeste, ela vai cortar somente aqui a nossa região norte. Se você for pensar nos estados aí
que vão ser cortados aí pela linha do Equador. A gente pode começar aqui da parte da esquerda pelo Amazonas. Aqui a gente está tratando aqui de Roraima, aqui o estado do Pará e aqui o estado do Amapá, tá certo? São os 4 estados por onde corta a linha do Equador, ou seja, nenhuma parte do nosso Brasil pega um sol de maneira incidente tão perpendicular quanto essas regiões aqui desses 4 estados, tá certo? Aqui, falando do Trópico de Capricórnio, você vai ter aqui a linha cortando praticamente aí São Paulo ao meio, um pouquinho mais ao sul, tá certo? Mas você vai ver que a linha vai tá praticamente dividindo São Paulo e Rio de Janeiro, ou seja, você vai estar aí a parte sul do Rio de Janeiro com a pontinha de São Paulo sendo atravessada aí pelo Trópico de Capricórnio, tá certo? Todo esse centro do Brasil aqui está localizado na zona intertropical ou zona climática tropical, tá? Quando a gente fala que o Brasil é um país tropical, a gente está falando necessariamente disso. Assim como em climatologia, quando vocês sempre ouvirem o termo equatorial, floresta equatorial, a gente está falando de uma floresta que se localiza nas redondezas da linha do Equador, ou seja, da altura da linha do Equador, por isso que você vai ver esse termo aí equatorial, tá certo? Então, é importante que você se acostume mais ou menos aí com a posição dessas linhas, que isso vai facilitar para que você veja aí alguma luz na questão que possa incidir envolvendo linhas imaginárias climáticas ou zonas climáticas, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre outras funções dessa linha, tá? Vamos começar pela linha do Equador. Então, começando pela linha do Equador, você vai ver que a linha do Equador, já disse para vocês que ela separa o nosso planeta em 2 metades, a metade de baixo e a metade de cima, hemisfério sul, hemisfério norte, tá certo? Só que é possível que vocês se deparem com outros termos. Então, por exemplo, no caso do hemisfério norte, na metade de cima, vocês vão poder ouvir termos, por exemplo, chamando esse hemisfério norte de hemisfério setentrional ou hemisfério boreal. Tá? Toda vez que você ouvir falar nesse termo setentrional ou boreal, ele está se referindo à metade de cima do planeta, no hemisfério norte. Toda vez que você ouvir falar em hemisfério meridional ou austral, você está falando de hemisfério sul, tá certo? Então, são mais aí alguns termos que eles obrigam aí que o aluno se familiarize, tá certo? Porque você entender que setentrional ou boreal é a mesma coisa que hemisfério norte vai facilitar para você conseguir discernir ou ver alguma pegadinha na questão, ou se eles simplesmente usam essas palavras para tentar dificultar um pouco mais a questão, quando na verdade é a mesma coisa de você usar hemisfério norte ou hemisfério sul, tá certo? Então, acostuma-se com esse termo setentrional ou boreal para o hemisfério norte ou meridional ou austral para o hemisfério sul. Mais uma coisinha para vocês anotarem e se acostumarem, tá certo? Agora, com relação à função da linha do Equador, é, sobretudo, a divisão das estações do ano. Ora, como vocês, ou como boa parte dos alunos devem saber, as estações do ano não são iguais no planeta todo, não acontecem de maneira simultânea em todo o planeta. Então, a gente sabe, por exemplo, que muito do turismo é influenciado por isso. Aqueles que gostam de calor, que fogem da Europa no frio intenso para passar férias aqui no hemisfério sul e vice-versa, né? Então, a gente tem, por exemplo, a linha do Equador separando aí as estações do ano. E essas estações do ano vão ser sempre contrárias, inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Que se é verão no hemisfério norte, o contrário de verão é inverno, será necessariamente o seu oposto no outro lado do planeta. Então, se nós temos verão de um lado, nós temos inverno do outro. Se nós temos verão aqui no setentrional, nós temos inverno aqui no meridional. Ou seja, verão como estação do ano oposta de inverno. Isso é lógico, nós estamos falando de muito quente e muito frio. Agora, o que não é comum é o aluno associar a oposição das outras estações do ano. Perceba, primavera é
contrária, oposta a outono. Você nunca vai ver no nosso planeta duas estações do ano separadas, por exemplo, como verão no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul. Isso nunca vai existir. Serão sempre opostos. Ou sempre vai ser verão e inverno, ou inverno-verão, ou primavera-outono, ou outono-primavera, tá certo? Então, elas são sempre opostas. Lembre-se que verão é muito quente e inverno é muito frio. Com relação a primavera e outono, lembrem-se daquelas paisagens aí de livro didático infantil que vai mostrar a primavera com aquelas árvores todas floridas, com muita folha verde, muita flor, muito jardim, e o outono aquela paisagem triste, cinza, desfolhado, sem flores, sem folha. Então você vai ver aí que são rigorosamente opostos, tal qual o verão é oposto de inverno. Então isso aí é mais uma das funções, digamos assim, dessa linha imaginária, tá certo? E a gente vai ver a prática disso quando a gente chegar nos movimentos da Terra. Antes de chegar lá, é importante a gente falar sobre as estações do ano. Então, a gente sabe que nós temos 4 estações do ano, tá certo? Já desenhadas aqui na imagem, mas o importante é que vocês se acostumem com a ordem com que eles aparecem, ou seja, quem vem antes de quem vem depois de quem. As estações do ano, obviamente, elas seguem uma ordem e elas nunca serão alteradas. Então, você tem que se acostumar com a questão do verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno, primavera, etc. Então, perceba o seguinte, para que você decore a ordem das estações, e é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, eu sempre peço para os alunos associarem, por exemplo, a coleção de roupas. Quando você vai no shopping, você tem a coleção, por exemplo, primavera-verão, que é a coleção relacionada a roupas de calor, tá certo? Em contrapartida, nós temos a outra coleção do ano, que é a coleção outono-inverno, que é a coleção de roupas de frio. Então, você tem sempre essa associação de primavera-verão, outono-inverno, tá certo? Primavera vai vir sempre antes do verão. Você pode associar a primavera como primeiro verão. Essa palavra primavera você pode sempre associar ou cortar ela como primavera ou primeiro verão, ou, se você preferir, verão mais ameno, verão mais fraco, ou uma preparação para o verão, verão mais ameno, aquela introduçãozinha do verão. Vamos chamar de primavera, tá certo? Para depois que você se acostumar aí com a primavera, vir o calor intenso através do verão, tá certo? E aí depois do verão você vai ter aí o tempo começando a se esfriar bem devagarinho com a chegada do outono, para depois vir um inverno rigoroso. Percebam que você nunca vai ter um verão muito quente, com muito calor, e logo na estação seguinte vir um inverno nevando, muito frio, frios intensos. Você vai ter sempre uma passagem gradual, tá certo? De temperaturas quentes, muito quentes, para depois começando a esfriar, para depois vir muito frio, para depois começar a esquentar um pouco, para depois muito calor. Acostumem-se com essas ondas, tá certo? De diferenciação de temperatura. Então, a gente tende a acostumar aqui no hemisfério sul, no nosso caso aqui no Brasil, como começando o ano com o verão, tá certo? Aquele início de ano muito quente, muito calor, para depois vir o período de chuva do outono, né? Até março aí, quando vai chegar aí as águas de março fechando o verão, para quando vai começar aí o outono e se prolongando até junho aí, para quando a gente vai começar o inverno, e assim sucessivamente nesse ciclo de estações do ano, que são causados principalmente pela inclinação do eixo da Terra e pelo movimento de translação. Vamos chegar lá. Movimentos da Terra. Então, a Terra apresenta alguns movimentos, tá certo? Vamos focar, obviamente, nos 2 principais movimentos, aqueles mais conhecidos que a gente aprende desde pequenininho, que são os movimentos de rotação e translação.
Então, são movimentos muito básicos e que são bem fáceis de entender, vocês não vão ter dificuldade de discernir ou de diferenciar um movimento do outro. Então, perceba, movimento de rotação é aquele movimento em que o planeta Terra simplesmente gira, como se você pegasse um globo escolar e girasse ele, ficasse fazendo impulso para ele girar. Esse movimento ele vai acontecer em sentido anti-horário, contrário ao movimento aí do ponteiro do relógio, tá certo? Esse movimento de rotação, ele vai levar aí um tempo de 24 horas para dar um giro completo. Para ser mais preciso, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos é o tempo exato que o planeta Terra demora para dar um giro completo de 24 horas. É esse movimento que vai fazer com que o nosso planeta tenha o dia e a noite, tá certo? A face do planeta que estiver virada para o Sol, ou seja, imagina que o nosso planeta seja uma bola de futebol e o Sol seja uma lanterna apontada para ela. O lado da bola que estiver virada para o Sol vai estar de dia, enquanto a parte das costas da bola que vai estar apontada para a sombra é onde não está pegando luminosidade, é onde vai estar fazendo sombra, consequentemente, noite. Conforme esse giro, aquela face, aquele lado que estava virado para a sombra, vai caminhando para o lado que está iluminado. Então, amanhecendo e assim sucessivamente, tá certo? Esse é o movimento que nós conhecemos como rotação, movimento rotacional da Terra, de giro, tá certo? Translação já é um movimento em que a Terra se movimenta, como se ela flutuasse ao redor, circulando o nosso grande maior astro, o Sol. Ela vai estar circulando o Sol aí, fazendo com que esse movimento dê origem às estações do ano, mas não só o movimento puro em si vai fazer com que as estações do ano aconteçam, assim como a inclinação do eixo da Terra, somado ao movimento de translação, vai dar origem às estações do ano. Vou falar sobre essa inclinação daqui a pouquinho, não quero ainda confundir a cabeça de vocês. Então percebam que o movimento de translação é a Terra circulando ao redor do Sol. Ao mesmo tempo que ela faz movimento de rotação, ela também circula o Sol, ou seja, ela vai estar circulando o Sol com movimentos de rotação ao mesmo tempo que ela circula em volta do Sol. Ela faz os dois movimentos simultaneamente, ao mesmo tempo, tá certo? Então, qual é o tempo que o nosso planeta leva para dar aí uma volta completa em torno do Sol? Quanto tempo leva para o nosso planeta dar uma volta completa em volta do Sol? Seria de 1 ano ou de 365 dias é o tempo que o planeta Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Se você quiser uma precisão maior, tal qual eu falei na rotação, a gente vai poder dizer que o planeta Terra demora 365 dias e 6 horas para dar uma volta completa em torno do Sol. Mas ao contrário daquele tempo preciso do rotação, essas 6 horas a mais no movimento de translação, a gente vai poder dar uma função mais exata para ele, que é o acontecimento do ano bissexto de 4 em 4 anos. O que é o ano bissexto? É quando de 4 em 4 anos nós temos aquele dia a mais colocado no final do mês de fevereiro. E por que isso acontece? Isso acontece porque a gente está juntando essas 6 horas ao longo de 4 anos, ou seja, se demora 365 dias e 6 horas, e você botar 1 ano, 6 horas, 2 anos, 12 horas, 3 anos, 18 horas e 4 anos, 24 horas, você tem 24 horas sendo substituída por um dia. Então, somando essas 6 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas de 4 anos, você somou 24 horas, ou seja, você somou um dia completo. Aí você pega esse dia e joga lá em fevereiro, que é o que acontece com relação ao ano bissexto, tá certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre essa inclinação da Terra.
Toda vez que você pega um globo terrestre desses escolares, por exemplo, você vai perceber que o nosso globo terrestre ele nunca é representado de maneira retinha, né? Ela sempre é colocada meio que tortinha para um dos lados, né? Isso aí é mais ou menos a inclinação do nosso planeta em comparação ao Sol, tá certo? Tirando como referência o Sol, o nosso planeta vai estar inclinado dessa forma que vocês estão vendo aí na imagem. Essa inclinação, juntamente com o movimento de translação, que é o planeta circular o Sol, é que vai dar origem às estações do ano. Por que isso acontece? Perceba que a inclinação do nosso planeta com relação ao eixo principal dele, nós vamos chamar de eixo a parte central. Tá vendo o nosso globo escolar aqui? Se a gente pudesse espetar um palito de churrasco aqui no meio dele, você vai ter um eixo central aqui. Perceba que esse eixo nunca vai estar certinho, ele vai estar inclinado. Essa inclinação é uma inclinação de 23 graus e meio que vai determinar aí principalmente as estações de ano. Vamos entender como é que isso acontece. Então, perceba que, a depender da posição que o planeta Terra estiver no movimento de translação, a metade de baixo do planeta ou a metade de cima estará virada para o Sol. Nesse exemplo aqui, nós temos o nosso globo terrestre, nós temos a linha do Equador dividindo ela ao meio aqui, e aí vocês percebam o seguinte, o hemisfério austral ou sul aqui, ela vai estar com uma fatia de luminosidade muito maior do que essa fatia aqui do hemisfério norte. Perceba que esse triângulo de luminosidade, perceba que essa linha aqui separando esse lado escuro é aonde está de noite, essa parte clara é aonde está pegando luminosidade do Sol. Quem está pegando mais luminosidade do Sol é a metade de baixo aqui no hemisfério sul. Percebam o tamanho da fatia dessa pizza aqui e percebam essa metade de cima, como é uma metade bem menor, como aqui na metade de cima do planeta do hemisfério norte tem uma pequena parte só pegando o Sol, pegando luminosidade. Se ela está pegando pouca luminosidade do Sol, a tendência é que ela absorva pouco calor. Isso vai fazer com que aqui no hemisfério norte esteja fazendo muito pouco calor, ou seja, aqui nessa representação aqui, nós temos o inverno aqui nessa região do hemisfério norte, por consequência na metade de baixo, onde está boa parte dele, mais da metade do hemisfério sul, pegando aí uma luminosidade do Sol quase por completo, você vai ter aqui esse trecho todinho pegando luminosidade. Se ele pega mais luminosidade, ele vai gerar mais calor, fazendo com que aconteça, digamos assim, o verão. Então, essa é a consequência da inclinação da Terra em função das estações do ano. Perceba o seguinte, se você pegar esse eixo aqui e dar um giro nele, como se você pudesse girar esse eixo aqui, você vai perceber que o polo norte aqui, por mais que o planeta Terra rotacione, que ele gire, esse topo, essa alta latitude do planeta aqui, raramente vai entrar em contato com a luminosidade. O topo mesmo, a base do Polo Norte, por mais que você gire aqui no inverno, ela nunca vai ser virada para o Sol. Significa que serão 4 longos meses aí de noite no Polo Norte. Em contrário, aqui no hemisfério sul, você vai ter aí a face do Polo Sul virada para o Sol toda a estação do ano do verão. Por mais que o planeta Terra rotacione, esse Polo Sul aqui nunca vai para o lado da sombra. Então você terá aí 4 longos meses de dia. Tá certo? Significa que lá no Polo Sul vai estar muito calor? Não, não vai estar muito calor, porque a faixa de luminosidade que vai incidir aqui embaixo vai ser uma faixa um pouco inclinada. O Sol vai pegar de maneira, se a gente pudesse dizer, de casquinha, né? Ela vai pegar de maneira bem inclinada, fazendo com que essa inclinação não seja suficiente para esquentar muito aquela região. Ela vai apenas amenizar o frio intenso, mas não vai chegar a fazer, digamos assim, calor, tá certo? Então,
Esse fenômeno ele vai acontecer principalmente no que chamamos de alta latitude, ou seja, locais muito próximos da alta latitude, próximo dos polos, você vai ter uma variação entre dia e noite muito grande. Você pode ter, por exemplo, dias muito maiores do que a noite e no inverno noites muito maiores do que os dias, até você chegar, por exemplo, quanto maior a latitude, você vai ter essa diferença ainda maior, chegando nos polos, aonde simplesmente pode sequer amanhecer no inverno, por exemplo, no hemisfério norte, e também não anoitecer no caso de verão do hemisfério sul, tá certo? Então isso é uma consequência do eixo de inclinação. Conforme o planeta Terra circula o Sol, vai chegar um momento que esse mesmo globo aqui vai estar do outro lado, vai estar desse lado aqui. Aí a metade de cima do planeta vai estar apontada para o Sol. E aí você vai ter o verão na metade de cima e o inverno na metade de baixo. Essa diferenciação de sombra aqui, ela vai estar invertida. Ela vai estar toda essa região de sombra aqui na luz e esse trechinho aqui na sombra. Ela vai inverter quando ela estiver deste lado direito aqui do Sol. E aí vai ser quando você vai ter aí a inversão das estações do ano, tá certo? E a gente entendeu como é que funciona o inverno, a gente entendeu como é que funciona o verão, e no caso do outono e primavera vai ser naquele quarto de movimento em que o planeta não vai estar nem desse lado, nem desse lado aqui. Ele vai estar, se aqui na nossa imagem fosse em 3D, ela vai estar na frente do Sol aqui, e a incidência dessa luz solar não vai pegar nem mais no hemisfério sul, nem mais no hemisfério norte. Ela vai pegar de maneira mais equilibrada, mais igual dos dois lados. Ela vai incidir certinho, principalmente no centro do planeta, na área ali tropical, intertropical, na zona da linha do Equador, fazendo com que o calor fique distribuído de maneira igual, tanto na metade de cima quanto na metade de baixo. Você não vai ter essa diferença de um para o outro. Então você vai ter ou a primavera, ou você vai ter, no caso, o outono. E aí a gente vai incidir aí sobre o que a gente conhece como equinócio e solstício, tá certo? Bom, o que é o equinócio e o que é o solstício, para a gente terminar esse assunto, tá certo? Equinócio e solstício é basicamente o dia exato onde a luminosidade do Sol vai bater de maneira mais incidente sobre determinada faixa do planeta. Não ficou claro, professor? O que você está querendo dizer com isso? Bom, a questão aqui é a seguinte. Como você está vendo aqui nessa imagem aqui, o solstício vai ser, por exemplo, o momento exato onde o Sol vai decidir a maior luminosidade possível em um dos hemisférios. Isso é o que nós chamamos de solstício. Por exemplo, solstício de verão vai ser o momento em que o Sol vai incidir a maior quantidade de luz de Sol ou de calor num dos dois hemisférios. Se for solstício de verão no hemisfério norte, significa que o hemisfério norte, aquele dia é o dia em que vai haver maior área sendo incidida pelo Sol naquele hemisfério. Significa que vai ser o dia onde mais vai ser atingido por luz do Sol, será o dia onde o dia terá a maior duração comparado à noite, tá certo? Em contrapartida, no hemisfério contrário, no hemisfério sul, você vai ter o que nós chamamos de solstício, no caso de inverno, tá certo? Que vai ser quando as noites serão mais longas, onde você vai ter a menor incidência de luz do Sol, fazendo com que o dia seja muito curto e a noite seja muito longa. Então você vai ter o que nós chamamos de solstício de inverno, quando você está associado ao frio, pouca incidência de luz do Sol, de calor. Portanto, se tem pouca incidência do Sol, de luz solar, você tem mais noite, por consequência, menos calor, ou seja, mais frio. Em contrapartida, no outro lado, no hemisfério oposto, você vai ter sempre o solstício
de verão. Isso acontece num determinado dia, tá certo? E aqui é interessante, eu até voltar aqui a essa imagem, muitos dos livros didáticos, eles tendem a apontar para vocês o dia exato em que acontece o solstício ou o equinócio. Eu vou chegar no equinócio, mas eu diria para vocês evitarem cravar um dia exato que começa o solstício ou o equinócio. Por que eu estou dizendo isso? Porque de ano a ano, a hora exata em que se tem o equinócio ou solstício, ele pode variar aí mais ou menos em torno de um dia. Então pode acontecer em um dia antes, por exemplo. Então não é bom você focar muito no dia exato e dificilmente eles vão cobrar de vocês a incidência do dia exato que começa o solstício ou o equinócio. É importante vocês saberem o período. Tá? Vocês vão saber que é mais ou menos aí 21, 22 de dezembro que vai começar o solstício, mas evitem cravar o dia porque isso varia de ano para ano, tá certo? Eu peguei até uma matéria falando sobre isso para mostrar para vocês. Percebam que aqui, por exemplo, estou entrando num site para exemplificar a hora exata que vai começar o solstício e o equinócio. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte: olha o equinócio aqui em 2018, começando em 23 de setembro, em 2019, 23 de setembro, e em 2020, esse ano, 22 de setembro. Perceba que altera os dias, assim como o solstício, 21, 22, 21, 21, 21 e 20. Perceba que não é bom você focar em cravar o dia do solstício e do equinócio, porque ele pode... É uma variação pequena de dia, tá certo? Mas é interessante que você foque aí no período e não na data exata. Nunca crave 22 de setembro, 23 de setembro, porque naquele ano, por exemplo, pode ser num dia anterior ou no dia posterior, tá certo? Então, evite esse tipo de associação, porque ele pode acabar prejudicando vocês em alguma questão, tá certo? Agora, falamos sobre os solstícios, que é quando o Sol pega muito mais em um dos hemisférios, fazendo com que o dia e a noite tenha períodos muito diferentes. A gente nunca parou para pensar, por exemplo, que qual dura mais, o dia ou a noite? Será que temos em 24 horas 12 horas exatas cronometradas de dia e 12 horas cronometradas de noite? É exatamente sobre isso que vai se tratar o solstício e o equinócio, que é o período onde você vai ter maior tempo de dia e maior tempo de noite. Você vai ver muito essa variação nas altas latitudes. A gente vê muito isso na transmissão, por exemplo, dos Jogos Olímpicos de Inverno, que acontecem nos países, às vezes quando acontece num país nórdico, você vai ter aí, por exemplo, 10 horas da noite, 11 horas da noite, na Noruega você vai ter, por exemplo, dia claro, às 10 horas da noite, 11 horas da noite, fazendo com que atletas de países com a latitude não tão alta demorem para adaptar o corpo a essa rotina estranha de horas não estarem associadas ao que normalmente você está acostumado, tá certo? No caso do equinócio, nós temos aí o outro lado. Se no solstício ele está marcando a presença do momento exato aonde o Sol vai estar incidindo maior luz possível no ano, né? Ou menor Sol possível no ano, a depender se é um solstício de verão ou de inverno, o equinócio ele vai estar tratando do equilíbrio, tá certo? Quando você pensar em equinócio, você pensa aí no equilíbrio. Vai ser o momento exato onde o Sol vai incidir certinho no meio do planeta, fazendo com que o dia e a noite tenha rigorosamente o mesmo tempo. Você vai ter a mesma luminosidade em ambos os hemisférios. Você não vai ter variação aí de distribuição de luz solar no hemisfério norte e no hemisfério sul. Por consequência, você vai ter uma divisão exata. E isso aí você vai ter acontecendo o equinócio, tá certo? Então, o equinócio vai ser quando possui a mesma duração, tá certo? Esse fenômeno acontece em março e em setembro. Outra coisa que é importante a gente tratar é o seguinte: a gente fala muito de solstício de verão e inverno em função
se está pegando muito calor, muita luz do Sol, ou se está pegando pouca luz do Sol. Então a gente pode diferenciar claramente um solstício de verão de um solstício de inverno. No caso do equinócio, a gente não tem variação, porque ela vai acontecer de maneira semelhante, de maneira igual, nos dois equinócios, nos dois acontecimentos, em março, no caso, ou em setembro, porque o Sol vai estar também transmitindo luminosidade para ambos os lados de maneira igual. Você não tem diferença, portanto a gente não costuma diferenciar, digamos assim, mostrar a diferença de um equinócio de outono para um equinócio de primavera. Você não vai ter esse tipo de associação aparecendo aí em desenhos e em gráficos. Você vai ter, você vai aprender pela imagem se aquilo é um equinócio de primavera ou é um equinócio de outono. Você não vai saber responder se você não souber a data que aquilo está acontecendo, tá certo? Pela data você vai ver se qual dos equinócios está acontecendo. Pela imagem em si, você não vai ser capaz de mostrar, tá certo? Então, aqui foi mais uma aula de geografia. Me despeço de todos vocês. Estudem, aproveitem aí o adiamento do Enem para que vocês possam revisar algum conteúdo com mais calma, que não entenderam, ir mais devagar naqueles assuntos que vocês estão com mais dificuldade. Bons estudos e bom dia, boa tarde ou boa noite. Um abraço.